Só vamos dar continuidade agora aos atributos, distâncias entre os atributos ou similaridades entre os atributos dos exemplos, considerando agora que os nossos exemplos são representados por atributos ordinais, tá? E agora, como é que eu faço aí para definir qual que é a diferença entre escolaridade superior e média, entre um cara que a altura é alta e mediana, ou alta e baixa, e etc. Então a gente vai ter um procedimento aí para padronizar os valores desses atributos ordinais, transformando eles em numéricos. Uma vez que a gente tem atributos numéricos, a gente pode aplicar lá Euclidiana, Minkowski, Suprema, né? Minkowski pode ser Euclidiana, Manhattan, qualquer uma daquelas que a gente viu. Tá? Então vai ser o seguinte: para cada atributo, tá? F do meu conjunto de M possíveis atributos, tá? A gente vai ordenar esses atributos, tá? Os valores dos atributos de 1 para o menor até o MF, que vai ser o maior valor do atributo F, tá? Eu vou alterar isso daqui, que a outra hora eu usei M para o número de atributos. Isso daqui é só o número dos possíveis valores de um atributo F, tá? O valor de F, tá, para o iésimo objeto, tá, que é o XIF, tá? Ele vai ser representado primeiramente pelo ranking, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Ficou meio estranho, vou reformular essa frase também, tá? Para cada, então, x e f, né, eu vou obter qual que é o R e F do atributo, ou seja, qual que é o ranking, tá, daquela ordem, daquele atributo lá, como que ele está na ordem. Então, por exemplo, se eu tenho baixo, médio e alto, tá? O ranking de baixo seria o 1, o ranking do médio 2, o ranking do alto 3, tá? Sendo que o MF seriam esses três possíveis valores. Tá? E aí eu vou aplicar essa transformaçãozinha aqui, tá? Z e F, ou seja, eu vou substituir o valor do RF por Z e F, tá? Vai ser igual ao RF menos 1, MF menos 1, tá? E isso vai me dar um valor entre 0 e 1, tá? Vamos ver então? Vou pegar aqui no meu Google Jam, vou dar um clear frame. Vamos supor então que aqui eu tenha atributos, tá? Então vamos lá, altura e escolaridade. Então tem aqui exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3, certo? A altura, então esse cara aqui é médio, escolaridade superior, ensino superior, né? O ensino, né? Esse cara aqui é baixo, escolaridade média, e esse cara aqui vai ser alto, tá? E escolaridade superior. Então aqui eu só tenho três valores para altura e dois valores para escolaridade propositalmente, tá? Então para altura, tá? Aquele MF da altura, ele vai ser 3. Eu tenho 3 valores de altura, certo? Aqui na escolaridade, o MF da escolaridade vai ser 2, que eu tenho 2 valores de escolaridade, certo? Dentro, tá, desses atributos, então vou gerar aqui uma correspondência aqui, tá? Eu vou ter aqui o exemplo 1, 2 e 3 com altura e a escolaridade. E agora eu vou fazer o mapeamento desses valores aqui para o ranking deles, tá? O médio, entre médio, baixo, alto, né? Sendo o menor do ranking o valor 1 e o maior igual a MF, tá? O médio está na segunda posição, né? Porque seria o baixo 1, médio 2 e o alto 3, tá? Então, a altura aqui, o médio, ele fica 2, o baixo 1
e o alto 3. Tá? E a escolaridade? Eu só tenho duas, tá? Então, a média seria a primeira, a superior seria a segunda, tá? Então, superior é 2, média é 1, superior é 2, certo? Então, fiz um mapeamento aqui dessa tabelinha para uma tabela de rankings, certo? E aí, uma vez que eu tenho essa tabela de rankings, eu posso gerar a tabela final. Também vai ser aqui a altura, escolaridade, 1, 2 e 3, aplicando aquela fórmula, tá? Então, vamos supor que eu quero converter ou passar esse valor para cá, na forma do atributo numérico, que aqui é só o ranking, tá? Bom, o que a formulinha nos diz, tá? Que o Z e F, vamos copiar aqui, ó, Z e F é igual ao R e F, ou seja, estou no exemplo, o meu I aqui é 1, né? Ou seja, o exemplo 1, tá? Para o atributo F, no caso o meu F é a altura, vai ser igual a R e F, ou seja, vai ser igual ao correspondente lá no ranking, tá? Menos 1 dividido pelo MF menos 1. Tá? MF, no caso da altura, é o 3. Né? Então, como ficaria? Ó, 2 menos 1. Deixa eu anotar aqui. Ó, 2 menos 1 dividido por 3 menos 1. Isso daqui dá meio. Né? Então, e faz sentido. Né? Aqui sempre vai ficar entre 0 e 1. Ele está um valor intermediário ali, dá meio. Tá? O 1, que é o menor valor. Então, vai ficar 1 menos 1, já deu 0. Tá? 0. E o 3, que é o maior valor. 3 menos 1 dá 2. Dividido por 3 menos 1, valor máximo do ranking vai ter o valor 1. Tá? Então, essa medida vai pegar o menor valor do ranking vira 0. O maior valor do ranking vai virar 1. E os valores intermediários proporcionais de acordo com o seu ranking. Tá? E na escolaridade, tá? Escolaridade, o MF é 2, tá? Então, aqui vou ter 2 menos 1 dá 1. O MF da escolaridade é 2, só tem dois valores aqui. Então, 2 menos 1 dá 1 também. Então, esse cara aqui, que é o maior valor, vai virar 1. Esse daqui, que é 1, ó, 1 menos 1 dá 0. Tá? E aqui o 2 menos 1 dá 1 também. Ok? Então, temos agora ó, essa nossa tabelinha com atributos, tá? O nosso conjunto de dados com atributos ordinais, agora mapeado em uma tabela com atributos numéricos. E a partir daí, é só aplicar aquelas distâncias, tá? Que nós vimos na aula. Então, tem aqui um exemplinho, tá? Para a gente ver. Eu fiz um exemplo um pouquinho mais complexo, com idade, altura, escolaridade, tá? Aqui os rankings para cada um. Perceba que escolaridade tem 1, 2, 3, 4 tipos diferentes. Então, a diferença do intervalo foi um pouquinho diferente, né? 0, 0,33, 0,66, tá? Mas, de qualquer forma, proporcionalmente. Menor valor fica 0, maior valor fica 1, tá? E depois disso, tá? Eu calculei as distâncias aqui utilizando a euclidiana. Então, está aqui a distância do 2 por 1, do 3 por 1, do 4 por 1, do 5 por 1, do 3 por 2, do 4 por 2, do 5 por 2 e assim por diante, tá? Então, essa é a transformação dos atributos ordinais para numéricos. E aí, aplica-se qualquer distância, tá? Bom, e se eu tiver um conjunto de dados que eu tenho atributos ordinais, que eu tenho atributos binários, que eu tenho atributos numéricos, tá? Como que eu vou fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, aqui vai estar a formulinha e eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo.